E se eu te dissesse que o telescópio James Webb acabou de encontrar algo no espaço que não deveria existir? E não apenas um ou dois, mas várias estruturas desse tipo. 6 galáxias massivas foram recentemente descobertas pela NASA, usando dados do telescópio James Webb. Os cientistas estão confusos porque podem precisar reescrever os livros didáticos. Vamos dar uma olhada no que eles descobriram. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Primeiro, galáxias antigas massivas. Galáxias antigas massivas em um fundo aparentemente comum. 6 pontos brilhantes e vermelhos de luz foram descobertos pelo telescópio James Webb. E esses não são pontos comuns. Eles são, na verdade, algumas das maiores e mais antigas galáxias já encontradas, datando de até 13,3 bilhões de anos. Esses 6 pontos eram tão vermelhos que devem ter se formado apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. E do que os cientistas acreditavam anteriormente, essas estruturas nem poderiam ter se formado naquela época. Os especialistas pensavam que levava muito mais tempo para que as primeiras estrelas e galáxias se formassem, mas na realidade, essas galáxias antigas já eram massivas e agitadas com a formação de estrelas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Uma dessas galáxias é 1 trilhão de vezes mais massiva que o nosso Sol e 10 vezes maior que a Via Láctea. Isso é enorme. Portanto, a longo prazo, essa descoberta perturbou a todos, porque o universo não começou como pensávamos, e a idade das trevas do universo pode não ter sido tão escura afinal. Segundo, novas descobertas em moléculas de exoplanetas. Por algum motivo, os astrônomos têm estado obcecados em encontrar um exoplaneta, e entre muitos candidatos, há o K218b, um que pode ter vida. Por quê? Bem, por um lado, eles encontraram vapor d'água em sua atmosfera, e mais recentemente, o James Webb encontrou moléculas contendo carbono, como metano e dióxido de carbono. Então, sim, o K218b pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e um oceano de água, condições perfeitas para a vida, certo? Espere até eu te contar que também houve a detecção do composto sulfeto de dimetila. E adivinhe quem produz isso na Terra? Apenas organismos vivos. Tenho certeza de que você é esperto o suficiente para conectar os pontos aqui. Terceiro, origens da teia cósmica. Astrônomos usando o telescópio James Webb da NASA também avistaram 10 galáxias dispostas como uma corda apenas 830 milhões de anos após o Big Bang. Isso é como encontrar uma foto de infância deste universo. Mas por que isso é um grande negócio? Porque essas galáxias não poderiam sequer ter existido naquela época, de acordo com nosso entendimento atual. Sim, parece que era bem impreciso, não era? Além disso, essa estrutura tem cerca de 3 milhões de anos-luz de comprimento e é ancorada por um quasar super brilhante, que é uma galáxia com um buraco negro gigante no centro. E adivinhe, essa linha de galáxias pode crescer e se tornar um enorme aglomerado de galáxias, como o aglomerado de Coma que conhecemos em nosso bairro no universo. Quarto, buracos negros supermassivos precoces. Provavelmente você sabe que buracos negros realmente crescem de tamanho, consumindo estrelas e nuvens de gás e poeira que passam. Graças ao James Webb, os cientistas agora capturaram buracos negros supermassivos, espreitando no início do universo, mesmo quando eles não tiveram muito tempo para se alimentar de seus arredores. Na verdade, ele também capturou o buraco negro mais distante já visto em raio-x em uma galáxia chamada UAHZ-1. A parte impressionante, UAHZ-1, está a 13,2 bilhões de anos-luz da Terra, o que significa que estamos vendo o buraco negro como ele existia apenas 470 milhões de anos após o Big Bang. Este buraco negro tem uma massa estimada entre 10 milhões e 100 milhões de vezes a massa do Sol, o que é absolutamente inacreditável quando você considera que é comparável à massa total de todas as estrelas em sua galáxia hospedeira. Quinto, nebulosa cabeça de cavalo. Essa nebulosa, também conhecida como Barnard 33, está a cerca de 1.300 anos-luz de distância, e tudo graças aos instrumentos do telescópio James Webb, os astrônomos conseguiram ver as pequenas estruturas da borda iluminada da cabeça da nebulosa pela primeira vez. Ela se formou a partir de uma nuvem interestelar em colapso e ganha seu brilho ao ser iluminada por uma estrela quente próxima.
As nuvens de gás ao redor da cabeça da nebulosa se dispersaram, mas a icônica forma de pilar é feita de material denso que está resistindo. Mas os astrônomos suspeitam que a cabeça da nebulosa tem cerca de 5 milhões de anos restantes antes de começar a desaparecer. Agora, os astrônomos podem rastrear como as partículas de poeira estão sendo varridas da nuvem à medida que são evaporadas pela luz ultravioleta e criam alguns padrões realmente complicados. Sexto, poeira deixada por uma supernova, e depois a Cassiopeia A, o rescaldo de uma explosão estelar a 11 mil anos-luz de distância, que aconteceu há cerca de 340 anos na constelação de Cassiopeia. Ainda podemos ver seus restos hoje. No entanto, os astrônomos estão particularmente fascinados pela poeira quente, que desempenha um papel enorme na formação de planetas e vida. Acredita-se que a maior parte desse tipo de poeira venha dos elementos pesados lançados por supernovas. Graças ao James Webb, agora podemos ver os pequenos fragmentos desses detritos, feitos de enxofre, oxigênio, argônio e neon, todos brilhando em tons de laranja e rosa claro. As lacunas escuras que você vê na imagem são causadas por esses pequenos fragmentos perfurando o gás, deixando um rastro cósmico de buracos de bala. E como se isso não fosse surpreendente o suficiente, podemos até ver ecos de luz, onde a luz original da supernova é absorvida e reprocessada como luz infravermelha pela matéria espacial ao redor. Sétimo, região de formação estelar na nebulosa Serpentes. A cerca de 1.300 anos-luz da Terra, esta área cobre cerca de 25 trilhões de quilômetros por 17 trilhões de quilômetros, onde muitas estrelas jovens estão dando seus primeiros suspiros. O telescópio James Webb encontrou muitas coisas incomuns nesta nebulosa. Graças a ele, foram encontrados fluxos protostelares alinhados, basicamente jatos de gás expulsos por estrelas recém-nascidas, interagindo com o gás e poeira ao redor. Esses fluxos estão todos alinhados na mesma direção, o que nunca havia sido visto antes. Sem mencionar que ele também trouxe à tona a sombra do morcego, um disco formador de planetas que parece estar batendo asas. Impressionante, não é? Oitavo, recursos invisíveis no coração da Via Láctea. Estamos obtendo muito mais informações sobre o denso centro da nossa galáxia, tudo graças ao telescópio James Webb. A câmera de infravermelho próximo do telescópio recentemente capturou a imagem mais detalhada da região de Sagitário A, que está a cerca de 300 anos-luz do buraco negro supermassivo central da Via Láctea. Nesta imagem, podemos ver cerca de 500 mil estrelas, então não é surpresa que algumas estruturas verdadeiramente misteriosas tenham deixado os astrônomos coçando a cabeça. Estou falando de algumas estruturas em forma de agulha em hidrogênio ionizado que parecem desafiar todos os padrões conhecidos, e elas são muito maiores do que a comunidade científica inicialmente pensava. E isso não é tudo. Também foi avistado um aglomerado de protoestrelas, estrelas que ainda estão no processo de formação e ganhando massa. Nono, jumbos no espaço. Tenho certeza de que você já ouviu falar de jumbos, os objetos binários de massa de Júpiter. Eles são esses sistemas binários de massa planetária selvagens e flutuantes na nebulosa de Órion, a cerca de 1.350 anos-luz de distância de nós. O telescópio James Webb encontrou cerca de 40 desses jumbos, e eles são como nada que já vimos antes. Cada um tem duas partes, tipo uma situação de planeta duplo, com massas variando de 0,6 a 14 vezes a de Júpiter, e eles não estão ligados a nenhuma estrela, estão apenas lá por conta própria. Os astrônomos usaram um telescópio superpoderoso chamado Very Large Array de Carl Jansky para captar ondas de rádio vindas de um desses sistemas jumbos chamado Jumbo 24. Os sinais de rádio são constantes e vêm de ambas as partes do binário, e é honestamente bastante chocante, porque esses jumbos não deveriam ser capazes de se formar ou permanecer juntos como sistemas binários. Décimo, analisando a formação de estrelas. Os cientistas sempre foram curiosos sobre a formação de estrelas, mas as estrelas se formam em densas nuvens de gás e poeira, certo? Bem, geralmente a poeira bloqueia a maior parte da luz visível, então não podemos ver muito. Mas é aí que entra o telescópio James Webb, com sua radiação infravermelha que corta essa poeira e nos permite ver todos os detalhes nunca vistos antes. Especificamente, há o complexo Rho-Ophiuchi, que está a apenas 390 anos-luz de nós. O telescópio capturou uma explosão congelada no tempo, com cerca de 50 estrelas jovens, muitas delas com massa semelhante à do nosso Sol. Se não fosse pelo James Webb, seria como ver uma imagem preta. Mas o que mais me impressiona
é que as imagens do telescópio também capturaram dezenas de estrelas jovens de baixa massa, juntamente com os fluxos de alta velocidade de gás e partículas que elas emitem, iluminando as nuvens circundantes de hidrogênio molecular. 11º. Círculos da Nebulosa do Anel. Há também a Nebulosa do Anel, conhecida como M57, na constelação de Lira. Todos sabemos que é uma das nebulosas planetárias mais legais que existem, e não está muito longe de nós, apenas cerca de 2.500 anos-luz. Mas o telescópio James Webb realmente surpreendeu a todos ao revelar alguns detalhes incríveis sobre essa nebulosa. O próprio anel é composto por cerca de 20.000 aglomerados de hidrogênio molecular, e a região interna está cheia de gás superquente. A concha principal tem um anel fino de moléculas baseadas em carbono chamadas hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Isso significa que há um anel de emissão aprimorada dessas moléculas lá dentro. O que diferencia M57 nas imagens são esses 10 arcos concêntricos além do anel principal. Os astrônomos acham que esses arcos foram formados perto da estrela moribunda, quando o gás interagiu com uma estrela companheira menor. À medida que essa pequena estrela companheira se movia através do gás ejetado pela estrela moribunda, ela criou essas ondulações na estrutura da nebulosa. Quão legal é isso? 12º. Galáxia distante quebrando recordes. Em 2023, por causa desse telescópio, os cientistas detectaram a galáxia mais distante conhecida, quebrando todos os recordes. Foi nomeada JADES GSZ14, e não é uma descoberta comum. Em primeiro lugar, essa galáxia está brilhando incrivelmente forte, o que é raro para algo tão distante. Ainda mais fascinante é o fato de que sua predecessora, JADES GSZ130, surgiu 320 milhões de anos após o Big Bang, mas esta é ainda mais antiga, espalhada por 1.600 anos-luz de distância. A luz está vindo principalmente de estrelas jovens, em vez de um buraco negro supermassivo em crescimento, então a galáxia é várias centenas de milhões de vezes a massa do nosso Sol. Além disso, há a presença de oxigênio nas emissões de luz. E se você não tem certeza do que isso significa, deixe-me te contar que várias gerações de estrelas massivas já tinham vivido e morrido quando vimos essa galáxia pela primeira vez. 13º. Super-Terra. Os cientistas também encontraram um novo planeta chamado TOI 7115b, a 137 anos-luz de distância, que pode ser perfeito para a vida. Ele orbita uma estrela menor e mais fria que o nosso Sol, chamada Anã Vermelha. Esse tipo de estrela é conhecido por hospedar planetas rochosos e são nossa melhor aposta para encontrar lugares onde a vida poderia existir, porque anãs vermelhas são menores e mais frias. Então os planetas podem orbitar mais perto delas e ainda estar na zona habitável, onde as condições podem ser adequadas para a água líquida. Este novo planeta, TOI 7115b, completa uma órbita em torno de sua estrela a cada 19 dias. Isso é super rápido em comparação com o ano da Terra. A boa notícia é que, por causa dessa órbita rápida, planetas como TOI 7115b cruzam na frente de suas estrelas com mais frequência, tornando-os muito mais fáceis de detectar. Há até uma chance de que haja outro planeta do tamanho da Terra no mesmo sistema. 14º. A Medusa Fantasmagórica. Agora é hora do meu favorito. Os cientistas recentemente descobriram uma medusa gigante em um aglomerado de galáxias distante chamado Abell 2877. Essa medusa cósmica tem mais de 1 milhão de anos-luz de largura e só pode ser vista em uma faixa estreita de luz de rádio. Os cientistas acham que pode ser um fênix de rádio. Ela é brilhante nas frequências regulares de rádio FM, mas a 200 MHz a emissão desaparece. Isso faz dela a maior estrutura desse tipo já observada em uma faixa de frequência tão específica. Basicamente, ela nasce de uma grande explosão, como a explosão de um buraco negro, e depois desaparece ao longo de milhões de anos, antes de ser reenergizada por outro evento cósmico, como uma colisão de galáxias. Isso faz com que ela brilhe intensamente em certas frequências de rádio, enquanto desaparece em outras. 15º. Nebulosa de Órion. E os cientistas, usando o telescópio James Webb da NASA, também encontraram um novo composto de carbono chamado metilação no espaço pela primeira vez. Essa molécula é um grande negócio porque é a que cria moléculas de carbono mais complexas, que são essenciais para a criação da vida. Eles detectaram esse composto em um sistema estelar jovem chamado DDD 2356, a cerca de 1.350 anos-luz de distância, na nebulosa de Órion.
O sistema estelar onde foi encontrado recebe forte luz ultravioleta de estrelas jovens, quentes e massivas próximas, que normalmente destruiriam moléculas orgânicas complexas, mas, surpreendentemente, a equipe acredita que isso pode realmente ajudar a criar metilação. Uma vez formada, ela pode promover a formação de moléculas de carbono mais complexas. 16º. Vulcões de gelo. O planeta anão Ceres, localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, tem um vulcão. Isso mesmo, não é um vulcão regular que entra em erupção com fogo e lava. Este é um pouco diferente, quase o oposto, na verdade. Ele é chamado Ahuna Mons, e os cientistas acreditam que é um tipo de vulcão chamado criovulcão. Em vez de erupções de rocha derretida quente, acredita-se que ele entre em erupção com substâncias congeladas como gelo, sais e outros materiais, e isso enquanto Ceres era considerado um mundo morto geologicamente falando. Portanto, o fato de ter um vulcão, mesmo um criovulcão, é bastante incomum. Mas esse tipo de atividade vulcânica, onde substâncias congeladas são ejetadas, também foi visto em outras luas do nosso sistema solar, como Encélado, Europa e Tritão. 17º. Cometa que pulveriza álcool pelo espaço. E se você não souber sobre o cometa Lovejoy, precisa conhecer. O cometa Lovejoy foi especialmente interessante porque foi um dos cometas mais brilhantes e ativos em muito tempo. Ele passou mais próximo do Sol em janeiro de 2015, liberando água a uma taxa de 20 toneladas por segundo. No entanto, os cientistas recentemente descobriram que este cometa tem liberado uma grande quantidade de álcool e até um pouco de açúcar no espaço. No seu auge, a quantidade de álcool liberada era equivalente a pelo menos 500 garrafas de vinho a cada segundo. Alguns amantes de álcool poderiam se divertir muito se pudessem chegar até ele. Mas essa descoberta também nos diz que os cometas podem ter transportado os ingredientes necessários para a vida surgir na Terra. 18º. Barreira protetora oculta da galáxia. E você sabia que o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, age como um enorme acelerador de partículas, disparando feixes de matéria carregada chamados raios cósmicos no espaço a quase a velocidade da luz? Os cientistas recentemente descobriram algo interessante sobre esses raios cósmicos perto do centro galáctico. Apesar da abundância de raios cósmicos saindo do centro, parece haver uma barreira misteriosa impedindo que muitos deles entrem no centro. Os cientistas acham que essa barreira pode ser causada por uma mistura complexa de campos magnéticos associados ao buraco negro supermassivo no coração da nossa galáxia, chamado Sagitário A. 19º. Água em um sistema estelar. O telescópio James Webb também encontrou vapor d'água em torno de um sistema estelar jovem, chamado PDS-70, que ainda está no processo de formar planetas. Isso é uma grande coisa, porque está na área onde planetas rochosos, como a Terra, geralmente se formam. PDS-70 tem cerca de 5,4 milhões de anos, e antes dessa descoberta, pensávamos que não tinha muita água devido à forte radiação estelar. No entanto, o telescópio encontrou vapor d'água quente a uma temperatura de cerca de 330 graus Celsius, não muito longe da estrela. Agora, os cientistas estão tentando descobrir de onde essa água veio, e eles acham que ela pode estar se formando naturalmente dentro do sistema estelar, ou pode estar vindo de partículas de poeira gelada que se movem da parte externa mais fria do sistema e se transformam em gás perto da estrela. Se encontrarmos planetas lá, eles podem ter água desde o início. 20º. Pacman espacial. O N63A, localizado na Grande Nuvem de Magalhães, a cerca de 163 mil anos-luz de nós, parece muito com o personagem do videogame Pac-Man. É um resíduo de quando uma estrela explodiu há muito tempo em uma galáxia distante. Essa explosão criou uma nuvem de gás quente e brilhante, que por acaso se parece com o personagem do videogame. E ao redor da forma de Pac-Man, há um monte de estrelas jovens que parecem os Power Pellets que Pac-Man engole no jogo. N63A ainda é bem jovem, e à medida que se estabiliza, provavelmente começará a formar suas próprias novas estrelas. 21º. GW Orionis. Os cientistas também descobriram um sistema estelar chamado GW Orionis, que está a cerca de 1.300 anos-luz de nós. Nesse sistema, um planeta orbita não uma, não duas, mas 3 estrelas simultaneamente. É como um grande alvo no espaço, com 3 anéis empoeirados ao seu redor. No centro do alvo estão 3 estrelas. 2 das estrelas estão próximas uma da outra e orbitam entre si,
enquanto a terceira estrela se move em torno das outras duas de forma mais ampla. Os cientistas recentemente descobriram que os 3 anéis no sistema estelar estão um pouco desiguais e acham que isso ocorre porque há um enorme planeta, do tamanho de Júpiter, dentro de um dos anéis. Se estiverem certos, este planeta seria o primeiro já descoberto a orbitar 3 estrelas. 22º, Ross 128b. Os cientistas acham que é provavelmente feito de rocha, e esse planeta não está muito longe de nós, apenas 11 anos-luz. É chamado de Superterra porque é um pouco maior que o nosso planeta, mas o que torna este planeta especial é que ele está na chamada zona habitável da sua estrela, Ross 128. Isso significa que está à distância certa da sua estrela para que a água líquida possa existir. Isso é uma grande coisa, porque onde há água pode haver vida. A estrela que orbita, Ross 128, é menor e mais fria que o nosso Sol, o que pode tornar mais provável que Ross 128b suporte vida. Ross recebe mais luz que a Terra, então os cientistas acham que ainda pode ter um clima parecido com o nosso, talvez com algumas nuvens de alta altitude que refletem a luz. E também é o segundo planeta conhecido mais próximo de nós que pode ter as condições certas para a vida depois de Próxima Centauri b. 23º, enorme lacuna encontrada na Via Láctea. E adivinhe o que mais os satélites encontraram? 2 enormes nuvens de gás no espaço que parecem estar muito próximas uma da outra, quase como se estivessem se tocando. Qual é a grande questão sobre isso? Bem, estudos recentes usando mapas 3D mostram que essas nuvens estão realmente bem distantes uma da outra. Tipo, centenas de anos-luz de distância. Há esse enorme espaço vazio entre elas. Então é tudo apenas uma grande ilusão de ótica. Esse espaço vazio é chamado de superconcha de Perseu-Touro e tem cerca de 500 anos-luz de largura. E aparentemente foi criado por uma grande explosão chamada supernova milhões de anos atrás. A parte legal é que essa explosão, na verdade, ajudou a criar novas estrelas ao redor das bordas do espaço vazio. Então é meio que uma história de amor espacial agridoce com um final feliz. 24º, Cabana na Lua. O rover Yutu-2 da China avistou o que parecia ser uma cabana misteriosa no lado distante da Lua. As pessoas ficaram bem animadas e começaram a adivinhar se poderia ser uma estrutura alienígena ou algo assim. Talvez seja uma vovó vivendo sozinha na Lua. E por aí vai, mas as suposições estavam erradas. Acontece que era apenas uma grande rocha que se parecia com um coelho. A equipe do rover a chamou de Coelho de Jade, em homenagem a uma figura da mitologia chinesa. Eles estão planejando descobrir do que a rocha é feita. Embora não seja algo alienígena, ainda é bem legal, porque pode nos ajudar a entender mais sobre a geologia da Lua. 25º, Buraco Negro em forma de hélice. Há alguns anos, os cientistas conseguiram a primeira foto de um buraco negro supermassivo, que é um objeto gigante com cerca de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Ele está a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância, em uma galáxia chamada Messier 87. Os pesquisadores queriam ver um enorme jato de material saindo do centro do buraco negro. O que encontraram foi bem selvagem. Em vez de sair em linha reta, o jato parece uma hélice dupla torcida, tipo um saca-rolhas. Essa forma é causada por um campo magnético que sai do buraco negro e vai muito longe no espaço, cerca de 3.300 anos-luz. Os cientistas dizem que esse é o campo magnético mais longo já visto em um jato vindo de uma galáxia, e nos dá uma nova maneira de olhar para algo que acontece muito no universo. Agora imagine o que mais o telescópio James Webb pode descobrir no futuro. O que você acha que será a próxima descoberta? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou e aprendeu algo novo com o nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.